Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Psi nessa quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026, um dia que promete. Estamos juntos em mais um Café com Psi e eu gostaria de agradecer a você que já se conectou aqui bem cedinho, 6h15 da manhã, para nós já animarmos e já estarmos aqui startando o nosso dia, um dia produtivo, um dia abençoado, um dia próspero para você e para toda a sua família. Você que está aí tomando seu café da manhã, você que já está em deslocamento para o seu trabalho, você que já está em deslocamento para suas atividades do dia, você que já despertou pela manhã, olha, receba o meu abraço. E eu desejo para você um dia abençoado por Deus, que você seja próspero, que você seja próspera em tudo que você fizer nesse dia, ok? Estamos juntos em mais um Café com Psi, mas antes, você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, curta o vídeo se está fazendo sentido para você, dá o seu joinha, o seu like e também deixe seu comentário. Se está fazendo sentido para você, abençoe mais vidas, coloque-se à disposição para você ser uma bênção aí nesse chat, nesse canal que nós vamos interagir juntos, ok? Eu leio todos os comentários, dou minha curtida lá no comentário, ativo lá o coraçãozinho, né? Aperto lá o coraçãozinho também, vamos colorir ele de vermelhinho lá, dou o joinha para que você saiba que eu estou lendo o seu comentário, que ele é muito importante para o crescimento do nosso conteúdo aqui do Café com Psi, ok? Sem mais delongas, papel e caneta na mão, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com as pessoas que você ama, que você quer que seja também ricamente abençoada nessa manhã ou nesse dia. Não importa o horário que você vai ver o Café com Psi. Se você está vendo ao vivo, que Deus te abençoe. Agora, se você vai ver depois na gravação, não importa, o conteúdo ele é ministrado e fica gravado mesmo para você ver aonde você quiser, quando você quiser e como você quiser também, ok? Vamos juntos para a temática de hoje. Estamos trabalhando o legado que se constrói nessa semana, quando a vida transformada passa quando a vida transformada passa a transformar os outros. Opa, deu um trava-língua aqui, me perdoem, gente. Quando a vida transformada passa a transformar os outros. A temática de hoje, o subtema de hoje, o legado espiritual, fé vivida não discursada. O legado espiritual, fé vivida não discursada. Mas o que é isso, Bruno? Papel e caneta na mão, gente, respira, vamos juntos para essa jornada que tem sido os nossos episódios aqui semanais, ok? Olha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre integrar fé, vida prática e coerência emocional, ok? Porque, gente, a fé, a espiritualidade é diferente de religiosidade, ok? A religião, ela tem dogmas, tem estigmas, cada um tem a sua, mas a espiritualidade é algo que aguça sempre no coração do ser humano o desejo por Deus, o desejo pelo vazio que é colocado no ser humano pelo próprio Deus. Isso o princípio milenar da palavra de Deus nos ensina. Então a fé é comprovado cientificamente que ela aguçada da maneira correta, ela é muito importante no contexto social e no contexto psicológico na vida do ser humano. Por quê? Porque uma pessoa que tem fé, ela consegue projetar a sua dependência, a sua codependência em algo muito maior do que ele, ok? Então, por isso é importante nós ativarmos aqui um insight a respeito da espiritualidade. Espiritualidade é muito importante. Olha, a fé que mais marca não é a que se prega, é a que se vive. A fé que mais marca não é a que se prega, é a que se vive. Gente, pregar é muito fácil. Falar para os outros a respeito da fé é muito fácil. Olha, faça isso, faça aquilo, mas e viver aquilo? É o grande desafio de todo ser humano. Então, a verdadeira fé não é aquela que se prega, é aquela que se vive. É pelo exemplo, é como você age mediante ao exercício da fé.
A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Olha, gente, esse é o significado de fé, diante da espiritualidade e do princípio milenar ao qual nós trabalhamos aqui no Café com Psi. Você é aluno, você é aluna do Café com Psi. Você tem algo à sua disposição todos os dias pela manhã, que é um conteúdo da psique humana trabalhando também a espiritualidade. Olha, as duas coisas juntas fazem com que o ser humano consiga realmente transmitir não somente transmitir a paz ditada, mas sim viver a paz. Se você tem contagiado outras pessoas com a paz, com a direção, com a sua vida espiritual, de maneira a transmitir realmente a sua espiritualidade saudável, você vai contagiar os outros. E é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. É sobre o legado espiritual. Coerência gera confiança. Quando uma pessoa ela prega e vive o que prega, ela tem coerência e gera confiança. Ela gera credibilidade. Já viu aquele relacionamento que a pessoa bate o olho em você e fala assim: gostei de você, aperta minha mão, vamos firmar um contrato, vamos trabalhar dessa forma. A pessoa olha para você e ela enxerga além do físico, ela enxerga o que você está também transmitindo de forma espiritual, de forma a transmitir uma paz, uma sabedoria, um direcionamento. E é isso que nós estamos aprendendo com esse contexto. Coerência gera confiança. Incoerência gera confusão emocional. Uma pessoa que é incoerente, ela não fala coisa com coisa, ela gera confusão emocional. Por quê? Porque uma pessoa que ela é incoerente, ela não traz e não gera credibilidade e automaticamente não gera confiança. E é isso que nós estamos trabalhando aqui. Seja coerente, aluno, seja coerente, aluna, seja coerente você, meu querido, minha querida. Porque se você se propôs a viver nessa terra, viva de forma coerente, viva de forma saudável e com a saúde espiritual em dia. Espiritualidade saudável organiza a vida. Uma vida espiritual saudável traz organização para a sua vida. Você sabe em quem você acredita, você sabe em quem você confia, você sabe em quem você tem esperança. Por quê? Porque isso faz com que o ser humano tenha uma vida equilibrada, harmoniosa, organizada também espiritualmente e automaticamente emocionalmente. Porque o vazio que existe no ser humano, que não pode ser preenchido por teoria, não pode ser preenchido por pessoas, ele é preenchido por Deus. E Deus também é espírito. Olha, gente, ele atua no nosso espírito, acalmando a nossa alma. Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas. Então eu e você precisamos entender que uma vida espiritual saudável traz organização para a nossa vida. Quer ver? Para embasar o nosso conhecimento de hoje, para embasar a nossa aula, o nosso conteúdo, princípio milenar. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio, capítulo 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Eu já vou partir daqui, desse contexto, para a nossa prática. Porque o texto que eu li, ele já é autoexplicativo. Eu vou ler mais uma vez e vamos para a prática em seguida. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Onde sua fé aparece nas decisões? Anota essa pergunta. Aonde a sua fé aparece nas decisões? Aonde você tem colocado fé
quando você vai decidir. Eu precisei fazer uma decisão rápida e eu agi pela fé. Eu preciso resolver algo, eu vou agir baseado no direcionamento de Deus, eu vou agir pela fé. Pela fé. É diferente, porque quando está muito seguro, a gente tem a tendência de confiar nas coisas. No dinheiro, no carro, na casa, no casamento. Você começa a confiar demais em coisas e esquece de exercitar a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ensine aos seus filhos a viver por fé. Ensine a criança no caminho que ela deve andar e quando for velha ela não vai se desviar. Princípio milenar, gente, da palavra de Deus para o meu e para o seu coração, ok? Então, onde sua fé aparece nas decisões? Essa é a primeira pergunta da prática de hoje. Deixa um espaço para você refletir após a aula e você colocar aí, ok? Sua espiritualidade gera leveza ou gera peso? Sua espiritualidade gera leveza ou gera peso? Por quê? Porque tem pessoas que estão com a vida espiritual em dia, mas estão com uma vida espiritual pesada. Vivem uma espiritualidade pesada, uma espiritualidade mística, uma espiritualidade que vai levando a pessoa por ventos de doutrina. Então, não é uma espiritualidade leve, não é uma espiritualidade de paz, não é uma espiritualidade que traz paz, que traz direcionamento, que traz tranquilidade para você conseguir tomar a melhor decisão. Vamos refletir sobre isso? Sua espiritualidade gera leveza ou gera peso? E para partirmos aqui para o nosso fechamento, para a nossa reflexão de hoje, eu acredito que a área espiritual ela precisa de ter importância no legado do ser humano. Porque quem deixa um legado espiritual deixa direção, ok? O legado espiritual mais forte é a coerência. Anota essa frase. O legado espiritual mais forte é a coerência. Precisamos ser coerentes. Não dá para falar que gosta do azul e, de repente, escrever vermelho. Não dá para falar que gosta de batata frita e falar para os outros que tem que comer batata cozida. Sabe? Não. Gente, comer saudavelmente é comer batata cozida. Mas eu só como batata frita. Que coerência que há nisso? Às vezes a gente está falando da mesma coisa, mas com sentidos diferentes. Então, vamos ser coerentes na nossa vida espiritual. Vamos ser coerentes no legado espiritual. Tem que ter uma direção, tem que ter um caminho, tem que percorrer um caminho, tem que direcionar a sua vida. Não dá para ficar indo em tudo e quanto é lugar, não, gente. Aonde está colocando a mão aí, eu estou pondo na minha cabeça. Cuidado com isso. Vamos ser coerentes, porque a coerência, ela gera força na área espiritual, ok? Com isso, chegamos ao final de mais um conteúdo nessa quinta-feira. Eu desejo um dia de paz e de provisão para você e toda a sua família. Eu te espero amanhã com mais um Café com Psi. Um grande abraço, Deus te abençoe.